Fala pessoas, dia 26/5, segunda-feira, mais uma semana começando, né? Hoje era pra fazer o vídeo de manhã, acabei tendo uns probleminhas aí, mas estamos aqui nessa segunda com muita coisa acumulada, como sempre. Lembrando, para ajudar o canal tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal no comentário fixado ou na descrição. E vamos lá, porque ainda não acabou essa história, na verdade vai demorar um pouquinho pra acabar, que tudo que é geopolítica, a gente sempre fala aqui, é passos bem pequenos, devagar, porque é tudo muito complexo e perigoso, tá? Porque a gente fala assim, mas é o Brasil. O Brasil tem amigos grandes, né? Então os Estados Unidos ele tem muita cautela. Sanções de Trump contra Alexandre de Moraes podem ser estendidas a outros ministros do STF. Mas por enquanto não falaram nada oficialmente, mas é aquilo, né? Porque se o Moraes está fazendo algo e o pessoal ao lado dele bate palma, a gente vai ver, até ver uma notícia sobre isso, isso aí começa a ficar um pouco mais complicado, né? Eles vão percebendo que existe todo um conluio. Será que existe ou não? Governo Trump não planeja sanção a Lula, mas prevê derrota acachapante. Lembra quando a gente falou que o governo do Trump ele estava fazendo alguns levantamentos? Pois é, dizem que isso aqui, eu não sei se é real, mas aparentemente o prognóstico de Washington, após análise de pesquisas, é que o presidente brasileiro perderá a eleição no próximo ano, talvez no primeiro turno, a despeito de quem seja o adversário, tá? Com base nessa previsão, o governo Trump tem avançado nas sanções ao ministro Alexandre de Moraes sem que a medida se estenda ao Palácio do Planalto. Lembrando, tudo passo bem devagar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a dar avisos. Sempre é aviso, né? Sempre falo para vocês. Começa com aquele negócio. Olha, pode ser que aconteça. Até o Marco Rubio falar, vocês viram que demorou, né? Para acontecer algo contra o Lula, Lula tem avançado para cima do Trump com algumas falas. Você vê que o Trump não falou nada do Lula até agora. Por quê? Porque ele sabe que tem todo um caminho muito extenso, tortuoso contra o Putin, contra a China. E aí sim ele talvez pode falar alguma coisa do Lula, mas provavelmente não. Tá? E é aquilo, vamos esperar para ver o que acontece. Infelizmente, enquanto isso, a gente frita pelo visto. Mas os sinais estão dados aí, tá? O governo Lula tenta evitar sanções dos Estados Unidos contra Moraes e vê pressão de Big Techs. As Big Techs, logicamente, como a gente viu, todas bem enfileiradas ao lado do Trump, já tem uma posição firme, que é a posição antiglobalista, porque os globalistas e os vermelhos estão, vamos dizer assim, a queda dos globalistas nos Estados Unidos é uma coisa que está em processo, deixou ainda mais unido uma coisa que já acontecia antes dos globalistas com os vermelhos, tá? Então é aquilo, as Big Techs mudaram de lado e aí tem muita revolta e a gente vai ver o porquê aqui as notícias não param em questão de regulamentar aí todas essas coisas de redes sociais, né? Coisa que é muito perigoso. Aqui não há nenhum medo, diz Mendes, sobre sanções dos Estados Unidos a Moraes, tá? Decano do Supremo considera a possibilidade do governo Trump punir o Mendes da corte um absurdo, mas absurdos acontecem, mas não há medo. É absurdo, mas não tem medo, né? E ele fala que tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, mas você percebe que estão aí já falando. Olha só, o Marco Rubio falou uma frase. Os caras já estão se movimentando e vocês vão ver quantas movimentações tem, tá? Aqui tem outra previsão aí do governo Trump sobre a prisão e soltura de Bolsonaro. Lembrando que eu não sei se isso é oficial aqui não, mas enfim, são levantamentos que dizem, né? O governo Trump acha pouco provável que sanções a Alexandre de Moraes e até mesmo a outros ministros do STF mudem o curso do julgamento de Jair Bolsonaro na corte. O integrante do governo dos Estados Unidos afirmou à coluna não ver mudança na postura do ministro da primeira turma do Supremo, que julga o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Contudo, esse mesmo interlocutor da Casa Branca acredita que uma condenação criminal levaria Bolsonaro à prisão por pouco tempo e aquele que for, né, para aí ganhar do Lula vai dar aí a soltura, vai soltar o Bolsonaro, né? Centrão manda alerta a Bolsonaro sobre sua prisão, já aparece aí notícias, né, suspeitas que o negócio vai demorar muito mais, acharam que era só em setembro, mas ex-presidente pode ser preso até o final de julho. Claro que é apenas rumores, essas últimas notícias, tudo rumores, mas é bom que a gente vai já esperando alguma coisa. São falatórios, rádio peão. Não acho útil essa coisa de prender presidente, diz o Temer sobre a ação contra o Bolsonaro. Já o Temer já dá aquele negócio, já não acho tão interessante. Lembrando que teve toda uma questão do Bolsonaro, né, aquela carta do Temer do 7 de setembro. Sempre eles têm aí conversado bastante, lembrando de tudo isso.
Outra coisa acontecendo, o PGR pede abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Muita gente tirou sarro, só que aquela coisa, vamos lá, vamos devagar. Moraes assume inquérito contra Eduardo Bolsonaro e decreta sigilo. Então, o PGR já pediu, o Moraes já assumiu e o negócio já está avançando. O filho de Jair Bolsonaro, em diversas ocasiões, disse que quanto mais a primeira turma avançasse no julgamento de seu pai pela articulação de um golpe de Estado após a derrota de 2022, mais ele trabalharia nos Estados Unidos para obter sanções, especialmente contra o Moraes, relator do caso sobre o 8/1. Só que eu digo, sem Eduardo lá falando nada, tudo isso estaria acontecendo do mesmo jeito, tá? Por quê? Porque é uma coisa muito maior. Os Estados Unidos ele tem toda uma questão de proteção, questão de cuidar do seu quintal, como dizem. Então, com Eduardo ou sem Eduardo, a coisa seria no mesmo fluxo. Mas ele tá lá, ele tá falando, né? Tá tentando ajudar, os caras estão fazendo o quê? Já estão indo pra cima dele. Lembrando que isso não estava acontecendo, eles estavam muito calmos. Você percebia que existia uma movimentação, mas fizeram piada. Agora, quando o Marco Rubio falou aquela frase simples, você vê tanta movimentação, tá? Não permitiremos que nossa magistratura seja atacada disso. Jorge Messias, né? Aí você já vê um monte de gente já se posicionando. E agora vamos falar um pouco dessa toda a questão de redes sociais, né? Porque tudo isso que a gente está vendo aqui é questão de alguns perfis ali nas redes sociais que foram impedidos, né? Como o Guga Chakra falou, olha só que coisa, né? Para a Janja, o modelo ideal de regulação de redes é o da ditadura chinesa. Pois é, a Janja cita prisão ao defender o modelo chinês de regulação das redes. Prisão, tá? Só que, lembrando, ela fez uma entrevista, falou de diversas coisas, e quando ela citou a China, ainda mais que a questão do TikTok, que ela chegou lá e falou, mas ela disse na entrevista que não foi nada demais, não saiu gritando nem nada, mas enfim, ela falou, e ela acha que, vamos dizer assim, prisão, defender o modelo chinês é algo aceitável, né? Então, a gente sabe que a China é diferente, ela mesma sabe, ela mesma citou que negócio lá tem todo um horário, criança não pode, etc, um monte de coisa para regular, tá? E o comentário do pessoal é, sim, gente, se alguém comete crime na internet tem que ser preso, qual é a polêmica? É aquela coisa, o problema aí não é questão de ser preso porque cometeu crimes. Isso já acontece, como diz o comentário. Hoje já existe leis para prender quem comete crimes pela internet, mas a intenção dessa gente vai além disso. Pena que você não consegue chegar a essa conclusão. Exatamente isso. Eles querem um pouquinho mais. E olha só, o governo pede que a STF adote medidas contra redes sociais por desinformação. Então você já percebe que existe realmente uma movimentação. A AGU pede ao STF que adote de imediato medidas contra a desinformação e violência digital. Os passos estão sendo dados, tá? O Lula defende regulação das redes sociais, tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos, e diz que Lula cita ofensas e provocações ao defender a regulação de redes sociais, como diz o Metrópolis. Ou seja, ofensas e provocações também tá nesse meio aí, dependendo então de se você não gostar de um político, você, vamos dizer assim, falar alguma coisa contra ele, será que vai ter problemas? Será que vai ter problemas? É o que a gente diz, né? Será que na China as pessoas podem falar contra o Xi Jinping? Ou será que dá prisão? Boa pergunta, né? Vamos ver o que acontece. Os caras estão dando os passos aí. Porque justamente tudo isso é porque as Big Techs se alinharam ao Donald Trump. Vamos lá. Lula diz que vai intensificar viagens pelo país para reagir às fake news. Então ele fala que tem muita fake news e vai viajar. Vai rodar o Brasilzão aí para ver se contém essas coisas. Enfim. Vocês percebem, né? Estamos num momento aí decisivo, já tem deputado falando que nas próximas semanas vai ter uma regulação extrema nas redes sociais. Lembrando, se acontecer, já dou meu tchau aqui, mas é um assunto sério, a gente brinca, mas é isso. O povão em peso, grosso do Brasil, nem liga muito, tá? Só quando começar a realmente pegar no TikTok, no Instagram, que o povão usa mais, né? Uma coisa um pouco mais fútil, aí eles vão começar a sentir o peso das coisas. Mas vamos ver, tá? Vamos ver que os caras estão há tempos tentando isso aí. Vamos falar um pouco mais da Janja. Já sobre a fala da China, não foi quebra de protocolo nenhuma. Ela, como eu falei pra vocês, ela deu essa entrevista dizendo que não saiu gritando lá. Então, não entrei na sala gritando, sabe? Eu já repito pra vocês, isso aí pra mim é muito estranho. Isso tudo é muito suspeito, mas de qualquer forma, vamos ver, né? Porque eu não acho que a Janja seria assim. Ela disse nessa entrevista que é muito inteligente, né? Não sei, eu acho que ela não teria tanta coragem assim de dar esse passo aí, né?
Eu não acho que isso aí foi apenas um deslize. Como eu mostrei no outro vídeo do outro canal, o Maduro já atacou o TikTok também e ele é muito fiel ao Putin e aos vermelhos. Então, eu acho que o TikTok ele está em risco de ser adquirido, ou pelo menos parcialmente, pelos Estados Unidos, e por isso que existe essa movimentação toda. Tá? Ou seja, a Janja ela não estava agindo assim, esse papo não é, vamos dizer, original dela, tá? Janja disse se arrependeu de ofensa a Musk durante o painel do G20. Olha só, primeiro que agora que eu vi que faltou uma letra aqui. Mas Janja disse se arrependeu de ofensa a Musk durante o painel do G20. E você lê essa matéria aqui. Você fala, nossa, ela se arrependeu, realmente foi uma coisa muito grosseira. Aí você lê a legenda aqui, não é da fala que eu me arrependo, mas talvez do momento, ou seja, ela não se arrepende. Mas mesmo assim a Folha coloca, diz se arrepender de ofensa. Não, não se arrependeu. Ela só achou que o momento ali não foi certo, mas no outro dia talvez ela falaria. Então ela não se arrepende. PT tenta, mas falha em campanha favorável a Janja nas redes sociais, né? Aqui fala o Metrópolis, aqui fala a Veja, dessa campanha, mas não obtém sucesso. Ela realmente é aquilo. Não que eles tenham, o Lula tem esse... Lula talvez pode ser para a esquerda muito carisma, mas Dilma tinha carisma, Janja tinha carisma. Vai ser difícil defendê-los, né? Aqui a Veja já mostra que Lula sabe quem foi, sobre que vazou esse papo. Lembrando, eu sinceramente acho que é tudo muito orquestrado. O pessoal fala que é a Simone Tablet, né? Eu sinceramente não sei. Como eu falei, isso tudo é muito suspeito para mim, pelo menos para mim. Aqui vamos voltar para o Brasil. Moraes ameaça prender ex-ministro por desacato em ação no STF sobre o golpe. A gente fala do Aldo Rebelo. Moraes discute com o Aldo Rebelo em audiência. Vai sair daqui preso. Porque vamos ver aqui como foi a conversa. Moraes interveio aí do Rebelo falando que na língua portuguesa precisamos colocar em consideração a força de expressão. Quando alguém diz estou frito, não significa que está na frigideira, etc. E Moraes interveio. O senhor estava lá naquela reunião? Não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquela ocasião. Atenha-se os fatos. E aí o Rebelo retrucou aqui, a minha avaliação da língua portuguesa é minha. Aí Moraes respondeu, se não se comportar, será preso por desacato. E aí já começa, né, um clima pesadíssimo. Silas Malafaia critica Moraes por ameaça a Aldo Rebelo, ditador. E a STF diz que Moraes não bateu boca com o Aldo Rebelo, apenas divertiu. Né? O Moraes ele anda muito, nos últimos momentos, os últimos dias aí, está um pouco mais, vamos dizer assim, arisco, né? Ele está um pouco mais nervoso, aparentemente, né, de como ele reage. Uma impressão minha, eu não sei, mas constrangimento desnecessário de Moraes incomoda aliados de ex-chefe do exército. Aí os militares aqui estão ficando meio ofendidos. Os militares afirmam que General Freire Gomes colabora desde o início com as investigações e não merecia ser enquadrado pelo ministro. Estão ficando meio chateadinhos. Se você olhar os militares de 64 e ver o de hoje, a diferença é brutal, né? Os caras que sustêm o Estado botando medo neles, é coisa louca. E olha só o Mourão, Bolsonaro estava abatido, mas não falou em ruptura da democracia. Né? O Mourão dando, né, aquela segurada na situação toda. Em depoimento ao STF, Mourão culpou o governo Lula pelo 8 de janeiro, nega relato de Cid sobre reunião golpista, tudo fantasia, deu aquela segurada pro lado do Bolsonaro. Mas enfim, né? Será que adianta? Conduta de Moraes em depoimento tem apoio interno do STF, é questionada por defesas. Logicamente, vai o pessoal do STF, os seus colegas, o defender. E por isso que a gente viu lá no começo que a Lei Magnitsky pode se estender aí a eles, né? Aqui o Barroso fala, é preciso fazer com que mentir volte a ser errado. Eu vejo esse negócio aqui, nem sei o que comentar, melhor não falar nada. Mas Luiz Barroso, do STF, canta com o presidente do iFood em evento na casa do empresário. Olha só, o iFood não é com problema lá, daquelas greves, já tá todo felizinho, sorridente ali, cantando, porque o Barroso é um cara que gosta de cantar, né? Toda semana eu vejo ele cantar umas 4, 5 vezes aí, vai em show, para tudo lá, até show de axé, acho que ele foi. Mas ficou mais caro. A iFood agora cobra a taxa de serviço em todos os pedidos. É 99 centavos. Mas é só se reunir que as coisas aparentemente ficam um pouco mais tranquilas para o iFood. Isso aí vai ser repassado para o pessoal da moto ou não? Vai ter ainda a greve? Cuidado com a China, hein? Tá vindo aí um Meitudo, qual que é o nome lá da empresa? Não lembro. É um negócio de delivery aí que pode ameaçar o iFood. Dino comunica a TSE sobre decisão que causará troca de 7 deputados. Já vai trocando os deputados aí, é uma movimentação. Corte Eleitoral foi avisada mesmo após o presidente da Câmara, Hugo Mota, pedir que a STF reveja a decisão. E aí você vê a lista dos deputados e percebe que não acha ninguém
do PT, né? Tem PL, PDT, MDB, PP, Republicanos, União. Cadê? Acontece. Falando um pouco mais aí de Supremo, a STF manda devolver 17 milhões para a mulher de Palocci, e foi o Nunes Marques, porque ela não estava aí no rolo todo. Então, se ela não estava no rolo, pega os 17 milhões de reais de volta. A Folha de São Paulo preocupada, liberdade de imprensa na mira do judiciário, mau exemplo vem da mais alta corte do país, dado o histórico assustador de decisões do STF contra a atividade jornalística, ou é Folha? Vocês não falavam nada. Em 2013, eu já vi que o negócio estava ficando perigoso. 12 anos depois, vocês começam a acordar para a vida? Talvez seja tarde demais, não sabemos. Vamos falar um pouco aqui do Trump. Trump não está feliz com o Putin. Ele falou que não gosta do que o Putin está fazendo, que houve um acordo, que está conversando, mas o cessar-fogo não está sendo tão efetivo quanto ele gostaria. Isso é para provar para algumas pessoas que chamam o Trump de, vamos dizer, de Rousseff. Não é bem assim. São negociações. É a mesma coisa do Biden com a China. Eles tinham um caso de uma parceria. O do Trump é inferior à parceria dos democratas com a China, tá? Mas ele está tentando. Pesquisa mostra que 55% dos brasileiros desaprovam o governo Trump, né? Se depender de pesquisa, estão desaprovando mais o Trump do que o Lula, mas de qualquer forma, muitos brasileiros não conseguem compreender a geopolítica, infelizmente são assim, né? Pelo menos a direita deveria ficar assim, torcendo para o Trump fazer alguma coisa, mas mesmo assim tem pessoa da direita que não está torcendo. Por quê? Aí você me pergunta. Porque, infelizmente, falta um pouco mais de esmero na interpretação de notícias, como essa aqui. Trump sugeriu que a Argentina tomasse Chile para ter 2 oceanos, diz o Macri. Aí o pessoal fala, que absurdo, olha que louco. O cara é louco mesmo, né? Ele quer acabar com o Chile, a Argentina tomando... Quando você lê isso aqui, você pensa assim, nossa, isso aqui aconteceu quando? Você pensa que aconteceu no último mandato dele? Não, isso aconteceu quando o Macri tinha 24 anos, eu acho, e o Trump tinha 38, ou seja, uma eternidade atrás. O que aconteceu? Trump chegou pro Macri e falou, o que é isso aqui? Aí ele falou, o que é essa faixa? Tem uma faixa ali, o que é essa faixa aqui do lado da Argentina? Aí o Macri falou, essa faixa é o Chile. Ele, o Chile? Ele falou assim pra ele, você deveria conquistar o Chile então para ter os 2 oceanos. Todo mundo deu risada lá, então todo mundo riu, ele disse, conhecendo ele meio sério, meio de brincadeira. Era uma piada. Todo mundo deu risada, mas sai na matéria como se fosse um negócio sério. Claro que existe hoje movimentos do Trump que são bem assim ameaçadores. Tá? Não quer dizer que ele quer fazer isso. A gente sabe muito bem. Mas ele está cada vez ameaçando. É igual as tarifas. Joga a tarifa lá em 200%, ele sabe que não vai manter. Mas ele precisa negociar. Trump anuncia a tarifa de 50% sobre produtos da União Europeia. A União Europeia está batendo nele o tempo inteiro. Ele vai lá e coloca a tarifa. Vamos continuar? Mas Trump confirma a extensão de pausa das tarifas até 9 de julho, né, da União Europeia. Tá com a pausa. Negociação. Mas vai explicar isso para brasileiro? É complicado. Trump ameaça taxar Apple em 25% se os iPhones não forem feitos nos Estados Unidos. Ele quer que o pessoal vá para os Estados Unidos. É um movimento contra a China. Ele quer bater de frente. Por quê? Porque a China está crescendo, né? Aparentemente está crescendo, porque é tudo uma questão muito difícil com números, né? Como, né, você pode... Você sabe que as coisas em países vermelhos não são tão claras assim. Mas aparentemente é uma grande ameaça, isso com certeza. E por isso... os Estados Unidos têm que se mover. A Justiça dos Estados Unidos derruba a proibição do governo Trump a alunos estrangeiros em Harvard. Falei, não está sendo fácil, mas tem um motivo para isso aqui estar acontecendo, tá? Tanto que o Trump quer que Harvard entregue lista de estudantes estrangeiros. Lembrando que a Justiça dos Estados Unidos é muito também agora, sempre foi, né, nos últimos anos, financiada pelos globalistas. E por isso que ele está tendo problema com isso aí. Então ele quer que então dá a lista. Não vai acabar, então não me dá a lista. Por quê? Ao atacar o Harvard, o governo Trump quer também atacar a China. Por quê? Harvard estaria envolvida em colaboração com o Partido Comunista. Entre as acusações está a de que a universidade teria treinado membros de uma organização paramilitar chinesa mesmo após ela ter sido alvo de sanções dos Estados Unidos. Ou seja, ele é o bobão? O Trump é o bobão ou ele está tentando se proteger da China? A gente vai falando. Enquanto isso, falando em presidentes, né, o bizarro momento que o Macron leva um tapa da mulher dele, né, o Dr. Gori. Levou o tapa e sabe que fica feio, fica uma coisa meio feia. Sabe que esses presidentes aí um pouquinho mais assim, como eu posso falar dele assim, mais moderninho. O pessoal ainda fazia alguns memes dizendo que o Lula estava sendo, quando ele veio para o Brasil, que o Lula estava sendo dominado, um estado de submissão ao Macron.
Nada disso, tá? Simplesmente é mais um fantoche. E olha a cara que ele ficou, entendeu? Porque ele foi empurrado aqui, ó, como você pode ver. Com as duas mãos ela empurrou ele. E ele viu que o pessoal tava tudo olhando a cara dele. Ficou preocupado, depois deu um sorrisinho amarelo, deu um tchauzinho, deve ter ficado indignado. Saíram do avião, ele deu o braço pra ela não quis dar o braço. Ele mostraram o punho dele cerrado, assim, totalmente nervoso, mas é isso aí, né? Enfim, cada um tem o presidente que merece. Enquanto isso, na Venezuela realiza eleições nesse domingo. A oposição pede que eleitores boicotem. Por favor, boicotem isso aí. Né? Regime de Maduro prende líder opositor a dias de nova eleição. Nada novo na Venezuela, tudo muito igual. Porém, manobra militar na Guiana envolvendo Brasil e Estados Unidos. Muito estranho, né? Envia recado à Venezuela sobre esse equívoco e as vésperas da eleição. Lembra daquele papo? Meio que sumiu, né? Ficou uma coisa mais suave. Aparentemente, o pessoal da esquerda, quando pegou Maduro e deu aquela segurada, falou: Maduro, peraí que as coisas são um pouco mais complicadas. Aparentemente, as coisas vão se avançando, vão escolher governadores lá. E Guiana terá que aceitar a soberania venezuelana e esse equívoco diz Maduro. Então já começou de novo ele engrossar o couro aí da questão. Porém, os Estados Unidos está de olho. E tem uns papos aí que eu não confirmei 100%. Lembra do almirante que veio pro Brasil? Ele não veio só, né? Não foi só em Brasília. Ele quis dar uma volta. E tem um papo que no Acre, na mira da inteligência internacional, porque um almirante dos Estados Unidos foi barrado no coração da Amazônia brasileira. Parece que não deixaram ele ir pro Acre. Muito estranho, hein? Precisa confirmar, não sei se é verdade, mas vamos ver. Esse negócio do almirante é pouquíssimo falado por aí. Empresários criticam o governo por alta do IOF. Deveria aprender com Milei. Ah, agora vocês querem Milei. Milei, como eu falei, é sempre o cara da economia. Não tem como. O cara realmente manja de economia. Eu falei, a Argentina será uma grande potência. O pessoal aí, só cresceu 5%. 4 vezes mais que o Brasil. Né? Então, ele é um cara que está fazendo as coisas certas e o IOF foi um tiro no pé. Lembre-se, recuar em certas partes, ainda vai ter paulada, ainda vai ser um impacto. E o Haddad fala, a decisão foi minha, não falei com o presidente, diz o Haddad sobre mudança do IOF. Quer dizer que você tem um chefe, você é o empregado do chefe do executivo e você faz as coisas sem falar para ele. Né? Que coisa, hein? Mas enfim, medo de efeito Nicolas pesou para a Fazenda corrigir rota do IOF quase meia-noite. Outro motivo para irregular as redes. Porque aí os caras fazem o IOF. Aí chega o Nicolas, põe um banquinho lá no escuro. Aí começa a falar, os caras tremem na base. Né? Porque a verdade é complicada. A verdade treme as coisas. E aí, regulando as redes, vai ter Nicolas? Não. Só que lembre-se, tá? É uma dica. Não, o pessoal pode regular as redes sociais, mas aí vai ter outro obstáculo para eles. Vai ser difícil para as pessoas se informarem, mas ainda vai ter jornais. Os amigos do rei, que não são mais amigos do rei, né? Seguradoras dizem que não tem como operacionalizar cobrança do IOF, ou seja, tanto imposto que os caras chegam no negócio e falam, mas peraí, como é que a gente faz para cobrar isso aqui? A gente não está preparado, é muito imposto novo o tempo inteiro. Imposto para bancos, Goldman Sachs diz que clientes vão pagar conta do IOF. Todo mundo vai pagar. Eu vou pagar, você vai pagar, todo mundo vai pagar. Integrantes da Fazenda contavam, né, com um aumento do IOF para controlar a saída de dólares e valorizar o real. Aí o pessoal não consegue comprar, não começa, dá tudo essa complicação e aí tenta valorizar o real. Será que vai dar certo? Galípolo mesmo diz ser contra o aumento do IOF como medida arrecadatória. Só como medida arrecadatória, né? O aumento do IOF é a segunda estocada do governo Lula na classe média em menos de uma semana, o Estadão diz. O Estadão nunca ligou para a classe média. Na verdade, a própria esquerda, né? Marilena Chauí falava, porque eu odeio a classe média. Vídeo clássico, falando pro Lula aqui. Né? Vocês acharam que era brincadeira? Que a direita do ódio, olha a palavra odeio ali. Acontece. Muita gente acredita em muitas coisas que o PT fala, né? Esquece que os caras, ele depende da posição que eles estão olhando, né? PT barra candidatura de trans à presidência do partido. Vocês acham que eles são DEI? Você acha que eles são de inclusão, diversidade, essas coisas? Você acha que Stalin era a favor da diversidade? Eles podem jogar conforme a música. Tocou uma música globalista, eles mas eles nunca foram. Simples assim. O pessoal fica indignado ainda. Lewandowski concede medalha ao Colombo por serviços prestados, tá? Que serviços? O povo que não é, com certeza. Vai saber do que serviços são esses, né? Para os amiguinhos dele. Lewandowski nega ação de espiões russos no Brasil. Ele não teve assim a coragem de falar que não tem. Ele falou que não é com a quantidade que falam, tá? Mas olha só, espião russo fazia até 5 aulas de forró por semana para reforçar jeitinho brasileiro.
Era calcinha preta, era forró do miúdo, era calango aceso, era garota safada, que mais? Mastruz com leite e pronto, virou brasileiro. Será que ele conseguiu? Mas com certeza muita gente, esses caras, quando o cara vem pra ser espião, o cara pode casar e a mulher não sabe que o cara é espião, né? É um trabalho profissional. O cara, imagina, indo por todos os forró pra virar brasileiro. Lula será o primeiro brasileiro desde Pedro II a ser homenageado na Academia Francesa em Paris. Então a mulher do Macron dando tapa na cara dele, fazendo um vídeo a favor da Janja, né, falando de regulação das redes, e aí os globalistas, por que a União Europeia tá na mira do Trump? Ah, pois 50%. Porque eles têm a resistência globalista, que os caras estão abraçando, estão caindo, estão abraçando quem for, estão abraçando, logicamente, o resquício aí do vermelho, né? Então, Brasil, que ainda tinha aquela posição, vamos ver quanto até onde vai, né? Lula celebra a civilidade ao lado de governador bolsonarista, né? Porque ele falou, não, antigamente os prefeitos, se não tivessem alinhado, a gente não dava dinheiro. E dar dinheiro é uma coisa que o PT sabe para os amigos, né? Lula diz que se reúne todo ano com a CONTAG investigada pela PF. Não está nem aí. O cara fala na lata mesmo, tá com aí, ó, imagem do bonezinho da CONTAG, não tem problema nenhum. Os caras são afrontosos, né? Pra que ter medo se eles estão tão confiantes há muito tempo? Na verdade, a confiança deles que dá medo na direita, né? Que você vê um monte de coisa acontecendo, escândalo para todos os lados, mas se eles regularem as redes, acabou, né? Não vai ter eu aqui falando, acabou. Pesquisa mostra a contradição do governo, do brasileiro que anima o governo. Que o brasileiro, ele reclama, mas aí você vê nos comentários, graças a Deus está melhor hoje do que 4 anos atrás, dito isso, Lulinha reeleito, o Brasil no caminho certo. Todos os comentários você passa, aquele monte de gente comemorando. Então você fica se perguntando, o que está acontecendo? É a mesma coisa, tá o Trump lá reagindo para tentar mudar as coisas, o brasileiro não gosta do Trump. Você fala, ué, alimentos piora a visão do consumidor sobre inflação, mais alta na renda evita pessimismo. Ou seja, alimentos piora a visão do consumidor sobre inflação, mais alta na renda de quem? Só se é o pessoal que tá com os penduricalhos lá, porque aqui não tá aumentando. Você vai no mercado, é só choro, né? Ranger de dentes. Lula critica o preço do botijão de gás e diz que alguém está ganhando muito dinheiro, certeza. Como diz a matéria aqui, a renda alta na renda. Alguém tá, Lula. Alguém tá. Lula minimiza pesquisas em reunião. Só perco 2026 para mim mesmo. Tá confiante? Trump falou que não é bem assim. Vamos ver. Eu vejo assim, as eleições em 2022 foram bem acirradas. Se naquela época tava quase metade, você pode ter certeza que aquela metade que estava indignada continua e a que viu o preço subir nos mercados está muito indignada. Eu acho que a aceitação é bem menor do que o pessoal imagina. Porém, o Brasil é uma caixinha de surpresas. E é uma caixinha de surpresas cheia de fezes. É uma coisa certa, você abre e vai ter fezes. Depende agora da textura, da cor, né? Lula é aconselhado a escolher Eduardo Paes como vice em 2026. Isso aqui é o queridão do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa certa. O Rio de Janeiro ama Eduardo Paes. A cara da cidade. Governo paga 15 milhões para a ONG de sindicato do ABC retirar lixo da terra Yanomami. 15 milhões? Quanto tem de lixo lá, gente? Muita coisa, hein? Pois é, bastante. Mas enfim, Lula prevê desapropriação de fazenda durante viagem ao Paraná. Tá falando tudo, não precisa esconder. Desapropriar e pronto, né? E enquanto isso, depois de 6 meses e 445 requerimentos, nem eu tô sabendo que é tudo isso, a CPI das bets, ao que tudo indica, se perdeu pelo caminho. Eu nem acompanhei direito isso aí. Por quê? Porque aqui, como a gente pode ver, criada para apurar ilegalidades, a CPI das bets caminha para um fim melancólico. Qual CPI dá resultado? Se eu não me engano, até a CPI contra o Bolsonaro na época deu resultado. Imagina nada dá resultado em CPI. Então quando às vezes o pessoal fica animado, não, porque agora vai vir uma CPI aí. Eu sempre acredito que não vai dar em nada. Sobre Lula, federais tem orçamento menor com Temer e Bolsonaro. Pré-pandemia é básico, isso aí a gente já está sabendo, até na questão de faculdades. Gilmar ataca defensores de Bukele, combater crime sem cometer crime.
Que o Bukele aí tá muito queridinho pelo Trump. E aí, uma coisa que me fiquei confuso aqui. A toda hora, esse fla-flu que às vezes envolve a temática nessas fórmulas apolíticas. Aparecem sempre medidas salvacionistas. Gente, inclusive o governador Eduardo Leite querendo se inspirar em Bukele. Aí quando eu vi isso, eu falei, mas peraí, Eduardo Leite querendo se inspirar em Bukele? Eu fui atrás. Eu achei o quê? Que na semana passada o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, elogiou as medidas do salvadorenho e disse querer reconhecer o país para verificar essas políticas de perto. Eu falei, o que tá acontecendo? Não sei. Se o Eduardo Leite e o Zema, é mais cara do Zema, para conquistar o público, o eleitorado da direita, né, mais ferrenho. De qualquer forma, tá contra. Gilmar Mendes. Globo faz atores de Vale Tudo circularem por São Paulo para tentar reverter baixa audiência. É o que eu digo. A Globo também. A Globo tá mudando aos poucos. A Globo News tá mudando aos poucos. Só que eles são muito... Como dizia o Bonner, né? O céu azul maravilhoso nessas eleições. Eles torceram muito por isso aí que tá acontecendo, né? Olha lá, repórter de vermelho ali. Eles não se escondem, roupinha de vermelho, fazendo piada do pessoal da direita, 100%, né? Brasil é o quarto país que mais envia turistas aos Estados Unidos, veja ranking. De preferência aí para não voltar, né? O pessoal vai e não volta, infelizmente, aí para muita gente que tá lá ilegal, tá voltando. Porque o Trump, ele está lutando contra muita gente que chega lá. Porque aparentemente tem muito espião. Então, não só o pessoal que estava tentando aí a cidadania italiana, provavelmente foi um pedido de Trump, né? Porque o pessoal pegava a cidadania italiana e ia para os Estados Unidos. Então ele está tentando fechar realmente. Aquele muro que ele estava construindo está muito mais real e muito mais alto agora. É a proteção. Ele está protegendo o país dele. Fungo fatal do The Last of Us vai se espalhar pelo mundo, diz estudo, né? Mais um problemão. Fungo, mofo, vírus. E o The Last of Us tá em alta aí. Não sei pra quem. E eu não assisto aquela porcaria, né? O jogo pode até ter um pouco interessante o primeiro, mas o resto, ruim. Mas o pessoal assiste. Guerras serão lutadas mais com algoritmos e menos com bombas, dizem alguns dos maiores pensadores da tecnologia. Pensando, né? Algoritmos não, mas eu acho que, como eu citei num vídeo, não sei qual canal, faço tantos agora, mas com certeza as guerras no futuro serão com drones e robôs, né? Por quê? Porque robô, ele é muito mais preciso do que o humano. O humano contra a máquina pode pegar aqueles cachorrinhos lá, que o pessoal gosta de passear no shopping. Coloca uma metralhadora em cima dele e coloca uma câmera boa. Ele não vai errar nenhum tiro. Então, o ser humano não tem contra. Não tem que fazer contra o robô. Então, muito provavelmente vai acontecer o quê? No futuro, as guerras serão decididas com robôs contra robôs. E vamos lá. O Brasil é assim. A gente está vendo aí todo esse desenrolar com a questão das sanções do Moraes. Existe aquele, vamos dizer assim, o pessoal falando, vai acontecer muito, vai acontecer pouco. Eu sinceramente acho que a situação vai desenrolar aos poucos. Os Estados Unidos tem muita coisa para resolver primeiro. O Brasil, ele vai, vamos dizer, se adequando aos poucos. Tudo depende também como vai agir a Globo daqui para frente. Ela tem dado passos, como a gente sempre vem mostrando aí, os passos devagar, né? Começando a criticar o governo Lula, a Folha, como vimos hoje, falando do Moraes. Enfim, vai ter muita coisa a acontecer ainda até que as coisas no Brasil, ou seja, tem que piorar um pouquinho mais para começar as coisas a andar, porque tem muita coisa a limpar lá fora. E aqui o Trump, né? Ele realmente não tem uma missão fácil, tá? Então, além da questão da Rússia, ele tem muita coisa para resolver dentro dos Estados Unidos, como a gente vê em Harvard, e a questão do judiciário lá. Não do Supremo, que aparentemente joga com ele, mas o resto. Mas vamos ver. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Como você pode ver aqui, a gente tá fazendo um vídeo mais como se fosse exclusivo, falando livremente, sem muita, né, sem editar nada. Então, lembre-se de ajudar o canal como pode. E, se possível, amanhã tem vídeo no Lil Talk, tá? Vou ver aí o assunto, se tudo der certo. Esses horários estão meio doidos, mas a gente tá aqui, tá? E vídeo exclusivo, faltou esse final de semana, mas também vou gravar assim que possível, tá? Provavelmente amanhã, já que eu peguei umas informações hoje, peguei todos os comentários que eu preciso ler do último vídeo do Twin Peaks e vai ficar tudo ok, tá? Sem problema algum, vamos trabalhando aos poucos. Muito obrigado pela sua visita, lembre-se do link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, a gente se fala. Muito obrigado e até mais.